todos vocês desses esforços, debates, reflexões sobre o compromisso social e ambiental da Igreja Católica, com base no programa de reforma promovido pelo Papa Francisco. É muito bom saber que estamos aqui para discutir sobre espiritualidade e a crise ambiental. Eu peço desculpas porque eu estou um pouco rouca, foram intensos os dias de viagem, acabo de chegar da Argentina, onde participei da COP2, do Acordo de Escazú, que trata da questão dos direitos humanos na área socioambiental, sobretudo os esforços para combater a violência, mas estamos aqui para dar uma breve contribuição sobre a ideia de espiritualidade e crise ambiental. Eu acredito que a contribuição da espiritualidade no contexto da crise ambiental, naquela que é a crise das crises, do problema que estamos vivendo hoje no mundo, né? Nós estamos vivendo uma crise que eu considero que é uma crise civilizatória, e essa crise civilizatória ela se compõe de múltiplas crises. Uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política e de valores. Mas vamos focar aqui na crise ambiental, porque ela, no meu entendimento, é uma espécie de Armagedon, porque é a destruição das bases naturais da nossa própria existência. Deus não nos criou antes de criar o mundo, Deus nos criou em seguida, ainda que estivéssemos com Ele desde todo o sempre. Mas Ele nos introduziu nesse mundo após tê-lo criado. Então, se há destruição das condições que sustentam, que promovem a vida nesse planeta, que, como diz o Salmo 115, Deus habita nos céus, mas a terra Ele deu aos homens para morar, se destruímos isso aqui, as condições que sustentam a vida, a gente não terá chance sequer de se reinventar socialmente, culturalmente, politicamente. Então, acho que a escolha de tratar de espiritualidade e crise ambiental é muito interessante. E eu gostaria de começar dizendo que, desde o início, tudo estava lá, tudo sempre esteve na base dos sistemas religiosos e dos sistemas filosóficos. Antes que a ciência pudesse dar uma resposta técnica à religião, enfim, à filosofia e à arte, já haviam dado respostas muito próximas daquilo que a ciência foi capaz de alcançar. E quando eu falo da ciência, não me refiro apenas à ciência dos postulados denotativos de certo e errado, mas eu falo também da ciência baseada no saber narrativo das populações tradicionais, que têm uma forma diferente de produzir conhecimento, tecnologia, inovação, com seus conhecimentos milenares. Mas antes que fôssemos capazes de, no mundo empírico, dar essas respostas, eu acredito que o princípio de justiça social, de igualdade racial, de igualdade de gênero, de justiça socioambiental e climática, tudo já estava lá. E se a gente for pensar em cada uma dessas questões, a gente pode ver que no livro de Provérbios, no capítulo 31, quando Deus fala, abre a tua boca e julga retamente a favor do pobre, do necessitado, de todos os que se encontram em desolação, já estava lá o princípio de justiça social. Quando Salomão fez o seu grande julgamento, que o introduziu na história como o homem mais sábio, não foi porque ele julgou a causa de um fazendeiro, não foi porque ele julgou a causa de um príncipe, de um sacerdote, foi porque ele julgou a causa de duas mulheres pobres, de duas mulheres prostitutas que eram tratadas à margem da sociedade, e foi isso que o consagrou. Não sei como, mas como Deus diz que Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas, né? O símbolo de justiça, de sabedoria de Salomão
né, é usado não fazendo acepção de pessoas, sendo o julgamento de duas mulheres para deixar muito claro esse princípio, né, de respeito à, à diversidade, a essa forma diversa de sermos e estarmos no mundo do ponto de vista social e ambiental. Quando a gente pensa, né, no ideal de igualdade de gênero, com certeza a gente consegue encontrar também lá nas bases do pensamento, no caso do nosso sistema de crença judaico-cristão, porque eu não tenho conhecimento de outras tradições religiosas para poder usá-las como referência, ainda que não seja também, né, teóloga, não tenho conhecimento teológico, né, mas eu posso encontrar a ideia de igualdade de gênero no exemplo fantástico das filhas de Zelofeade, quando é feita a distribuição da herança, em que é constatado que Zelofeade não teve filhos, mas tão somente filhas, e essas filhas, 5 filhas, não é, vão à presença de Moisés, e não só de Moisés, mas do sacerdote Elisé, de toda a tenda da congregação diante de todo o povo, para reivindicar também uma herança, para que o seu nome, o nome do seu pai, não fosse apagado dentre o seu povo. E essa petição, ao ser feita publicamente, ela deixa de ser apenas um requerimento individual, mas passa a ser um requerimento social, cultural, moral, ético, e o atendimento dessa petição, de que a partir dali, não é, quando tivessem apenas filhos e pudesse suscitar o direito à herança, seria dado às filhas. E aquilo passa a ser um direito para todo o povo hebreu. É muito interessante a gente verificar que, por mais que a cultura, por mais que em vários momentos da nossa cosmovisão a mulher ocupe um lugar marginal, tudo estava lá desde o princípio, porque Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que, ao dizer que não faz acepção de pessoas, ele se relaciona com igualdade de direitos, com respeito às nossas diferenças, mesmo quando sequer professamos a mesma fé, né? E quando eu olho para a ideia de justiça ambiental, de justiça climática, para os conceitos que estão mais recentemente trazidos à evidência, ainda que eles já venham de longa data, em relação à questão do racismo ambiental, eu posso perceber, não é, na ideia de que, em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 6, quando Deus fala, não é, que melhor é termos uma mão cheia com descanso do que as 2 mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eu percebo que aqui tem o princípio fundante do que seria, trazendo para os conceitos de hoje, e já pedindo desculpa se porventura faço alguma transgressão teológica, para os conceitos de hoje, a ideia de sustentabilidade, do que é um sistema regenerativo, que é a ideia de cultivar e guardar, como está no Gênesis 2, que Deus nos colocou no jardim para cultivar e guardar. E só é possível cultivar e guardar se for com uma mão cheia com descanso. Se for com as 2 mãos cheias, com ambição, com a ideia de que o dinheiro está acima daquilo que nos é mais sagrado, daquilo que nos constitui, né, como vulneráveis, dependentes uns dos outros, dependentes das bases naturais do próprio desenvolvimento que somos capazes de alcançar, né? Se for as 2 mãos cheias, vamos ter muito trabalho e aflição de espírito, como já estamos tendo. A ambição faz com que haja concentração de riquezas na mão de poucos e muita pobreza nas mãos de muitos, como acontece aqui no Brasil.
que agora temos 33 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo com R$ 1,30 por dia, numa situação de degradação social e humana inaceitável. Mas, quando pensamos que é possível ter uma mão cheia com um descanso, como está em Eclesiastes 4:6, a gente pode ver que é possível identificar aqui a ideia de sustentabilidade social, de sustentabilidade econômica, eu diria até mesmo de sustentabilidade política, ética, cultural e estética. Por quê? Porque se nós queremos usar indefinidamente os recursos naturais, vamos ter muita aflição de espírito, já estamos tendo. As enchentes que ocorrem em algumas regiões do mundo, e no caso aqui no Brasil recentemente, em São Sebastião, mas no mundo inteiro, estão acontecendo eventos extremos, secas, nós temos situações inaceitáveis aliás, né, que sejam inaceitáveis, insuportáveis, não é? de temporais, de terremotos, de maremotos causados pelo aumento da temperatura da Terra. Isso é porque ousamos ter as duas mãos cheias com aflição, gerando aflição de espírito, quando decidimos explorar indefinidamente combustíveis fósseis e não apostar em outras fontes de geração de energia necessária para melhorar a vida das pessoas, para poder produzir e consumir em bases sustentáveis, não o consumo perdulário, mas o consumo necessário, não a produção ou o ganho que é com base na ambição, mas aquilo que é admirável para que possamos ter prosperidade. Isso é ter, né, uma mão cheia sem aflição de espírito. Por isso que eu gostei muito da ideia de que a crise ambiental, associada a essa crise civilizatória mais ampla, ela tem muito a ver com a apartação, seja ela consciente ou inconsciente, né, dos sistemas religiosos, né? E, no caso, essa apartação da fé faz com que, de certa forma, a gente tenha agora um pouco de dificuldade, ou muita dificuldade, de encontrar o caminho de volta. Não por acaso a crise ambiental, ela se expressa e se evidencia pelo receio que temos de chegar a um ponto de não retorno. Mas também é possível que a gente venha a alcançar um ponto de não retorno dessa relação da gente uns com os outros, com a natureza e com a gente mesmo. E o que caracteriza essa forma mais saudável, com certeza, é essa ligação com a dimensão espiritual, essa ligação com um Deus Criador que criou todas as coisas e que as disponibilizou para todas as pessoas sem fazer acepção de pessoas. Independente de quem crê ou de quem não crê, a chuva nos abençoa para germinar a semente. Independente de crer ou não crer, a terra nos abençoa com os nutrientes para fazer aquilo que germinou crescer. Independente de crer ou não crer, o sol nos dá a sua energia para que possamos nos fortalecer. É a cesta básica do amor de Deus que faz com que todos estejamos aqui, podendo, não é, nos sentir nessa relação de dependência, nessa relação de fragilidade, aonde só é possível existirmos em função do espírito de comunhão, de podermos sustentar uns aos outros, de poder nos compadecer uns dos outros. E ainda que tenhamos essa relação de dependência e de que procuremos, não é, mesmo no campo da ciência, ter um olhar aberto, é muito difícil imaginar que o mundo hoje vive um retorno ao obscurantismo pelo negacionismo. O negacionismo é uma forma de negar, né, o próprio livre-arbítrio, né, aquilo que Deus nos deu como que é de mais belo.
que a possibilidade de olhar de tudo e, a partir daquilo que é o nosso sistema de valor, como ele mesmo disse, olhar de tudo e reter o bem. Eu posso olhar de tudo, reter o bem, o que não significa que eu devo ficar à roda dos escarnecedores. É tudo muito tênue, é tudo muito, digamos assim, frágil do ponto de vista das seguranças que temos, que queremos a dualidade, ou é quente ou é frio, ou é escuro ou é luz, mas há aqui um espaço muito tênue, muito delicado, que é esse espaço entre, onde a verdade se constitui progressivamente e nunca definitivamente, porque só Deus é a verdade definitiva, né? Acho que foi o Chesterton que disse, né, de que a verdade não está com nenhum de nós, ela está entre nós. E como é que a gente traz, né, tudo isso para o espaço público, para o espaço da vida pública, sem que isso signifique querer impor a fé, querer impor uma religião, querer impor, não é, uma forma para todas as pessoas. É nesse espaço da vivência mesmo, porque muito mais do que pregar, não é, uma crença, é a gente viver essa crença. Muito mais do que pregar sobre a ética, é viver uma vida ética. Muito mais do que pregar o amor, é viver uma vida de amor. Aliás, a ação é o único lugar onde podemos falar com eloquência sobre o amor, sobre o respeito. Porque quando agimos amorosamente, essa é a melhor pregação. Quando agimos cuidadosamente, essa é a melhor pregação. E, obviamente, que não é só em relação a nós mesmos, é em relação às outras formas de vida, é em relação à natureza. Como fazer essa religação, né? Inclusive do espaço público, né? Do interesse público, sem que isso signifique que estamos fazendo proselitismo, que estamos nos apropriando dos espaços do Estado que é para todos em função da nossa fé. Mas, nesse espaço ecumênico de relação, é fundamental que a gente busque essa religação. A negação do espiritual, a negação do poético, a negação, né, do ético, a negação de tudo que nos constitui como seres humanos e nos permite estar aqui, no meu entendimento, é o que vai fazer a diferença. Não por acaso o Freud, que negava a fé, né, ele pega as grandes regularidades cósmicas para dizer que o sentido de ordem talvez tenha sido copiado das grandes regularidades cósmicas. Não é? A sequência das coisas, o que vem primeiro, o que vem depois, a lógica de determinados acontecimentos, não é? Observando as regularidades cósmicas da primavera, do outono, da noite, do dia, do quente, do frio. E ele mesmo diz que nós, os seres humanos, temos algumas questões que nos fazem nos sentir profundamente infelizes. Em primeiro lugar, é a nossa fragilidade diante da onipotência da natureza. A segunda coisa é a fragilidade do nosso corpo. E a terceira coisa que ele fala, que é motivo de sofrimento para nós, é a insuficiência das normas que regulam as nossas relações uns com os outros. Isso é motivo de sofrimento. E é nesse espaço de nos prepararmos para lidar com aquilo que é maior do que nós, que mesmo que paremos de existir, a natureza vai continuar da forma como assim aprove Deus, né? A outra coisa é que esse corpo frágil, não é? Ele só continua nesse planeta porque a vida é sucessiva, como diz a Hannah Arendt, né? O homem, ainda que morra, diz ela, não nasceu apenas para morrer, nasceu para começar. E é no começo de cada nova geração, né, que a gente mantém a nossa existência. E que seja uma aliança intergeracional cuidadosa, respeitosa, aonde
a gente fica nesse jardim para cuidar, para cultivar e para guardar. E que as leis possam ser justas, leis que não permitam que as mulheres, não é, sejam consideradas como inferiores, que sejam tratadas como incapazes, como durante milhares de anos assim fomos tratadas. Mas, desde o princípio, Deus nos criou a todos, macho e fêmea, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E a semelhança de Deus não pode ser mais em uma parte, que são os seres humanos homens, e menos nos seres humanos que são mulheres. Nós temos igualdade de direitos, mas, infelizmente, ainda recai sobre nós, né, o maior peso de um mundo em que temos direitos que são aviltados, inclusive na realidade do nosso continente, né? As mulheres pretas são as que pagam o maior preço diante da crise ambiental. O povo indígena, que é o povo originário, que tem uma forma de se relacionar com o mundo, né? E uns com os outros radicalmente, singularmente diferente de nós, e humanamente tão igual a nós, pela mesma fragilidade que compartilhamos, né? São aqueles que pagam o maior preço, como vemos agora com o povo Yanomami. Com tudo o que aconteceu no nosso país nos últimos 4 anos, aonde a compaixão, usando inclusive o nome de Deus, foi a falta de compaixão, né? Usando o nome de Deus, foi a base do genocídio do povo Yanomami e de tantas outras comunidades, do povo preto, da comunidade LGBTQIA+, do aumento da violência contra as mulheres e do feminicídio. Eu quero concluir, acho que o meu tempo já se esgotou, dizendo que o que é importante é observarmos que a relação da política com a fé, ela é uma relação de suplementariedade, não é de complementariedade. A política é um real diferente, a fé é um real diferente. E nesse espaço dessa diferença, é possível nos interpelarmos mutuamente para aprofundar as diferenças, para que cada um, da melhor forma possível, possa caminhar na sua respectiva direção, o que não significa que não sejamos atravessados pela política e que a política não seja atravessada pela fé. Trata-se de 2 reais diferentes que podem se interpelar para aprofundar essas diferenças e cada um seguir na sua respectiva direção, nos melhorando, mudando o mundo e depois mudando o mundo mudado pela renovação do nosso entendimento, como disse o apóstolo Paulo. Muito obrigada.